Oi! Então, essa é a parte 2 do vídeo Velocidade Escala Média. Se você não viu o primeiro, vá aqui na descrição do vídeo que eu coloquei o vídeo, ok? Se você já assistiu, então vamos pro vídeo. Nesse vídeo eu vou dar um segundo exemplo sobre velocidade escala média. Esse é um pouco mais complicado, então tem que prestar atenção para entender. Eu vou ler o enunciado aqui para vocês, devagar para dar para vocês entenderem, tá? Então, uma viagem de 120 km é realizada com a velocidade escala média de 80 km por hora. Na primeira metade do percurso é 6 km por hora. Na metade final, é correto afirmar que a duração da viagem seria a mesma se ela fosse realizada com a velocidade constante de 90 km por hora. Por quê? Então, vamos lá. Então, eu montei já uma reta de como o enunciado falou. Vou repetir o enunciado. Ele falou que um carro percorreu 120 quilômetros e na primeira metade usou 80 km por hora. Já na segunda metade foi 6 km por hora. Então, a gente precisava descobrir qual eram os quilômetros usados na primeira metade e na segunda metade. Se ele está falando que foi a metade, ou seja, foi no meio, foi dividido certo, então, e como ele deu o valor total em quilômetros, foi 120 quilômetros, era só dividir 120 quilômetros por 2, que a gente saberia qual o valor em quilômetros da primeira metade e da segunda metade. Então, eu já fiz isso. Então, vamos lá. Na questão, ele pergunta que se a gente fizesse em primeiro instante a velocidade escala média em 90 km por hora, não faria diferença. Para a gente saber isso, primeiro a gente tem que descobrir o tempo desse primeiro instante e depois a gente vai calcular o tempo do instante que ele falou. Assim, ó, na questão, estava perguntando se você usar uma velocidade escala média de 90 km por hora, vai ser realizado o mesmo tempo do que se você usar com 80 km por hora. Então, a gente precisa calcular o tempo da velocidade de 80 km por hora e depois calcular o tempo de 90 km por hora para descobrir se vai ser o mesmo tempo ou não, para assim resolver a questão. Então, vamos começar por aqui. Primeiro, para descobrir o tempo, lembra daquela fórmula lá que eu ensinei em outro vídeo, que foi Deus vê tudo? Então, para a gente descobrir o tempo, a gente tem que fazer o quê? T sobre distância, sobre deslocamento sobre velocidade escalar média, certo? Então, vamos lá. Vamos descobrir o tempo desse primeiro instante primeiro. O tempo igual o deslocamento sobre a velocidade escalar média, ok? Fazendo isso, descobrimos, para resolver, claro, vamos dividir, né? 60 dividido por 80 é igual a 0,75, ok? Pronto. Sabendo isso, esse é o valor, esse é o tempo do primeiro instante. Agora, vamos descobrir o tempo do segundo instante. Então, vamos lá. T igual a, aqui, ó, deslocamento, que é 60, sobre a velocidade escala média, que é 100. Ó, a gente vê essa fórmula tampando o T, ó, deslocamento sobre velocidade. Dividindo 60 por 100, dá 0,6. Agora você me pergunta, vai ser
Essa é a resposta da primeira pergunta? Não. Sabe por quê? Porque primeiro a gente vai pegar e vai somar esses dois para saber o tempo total desse percurso, porque aqui a gente só sabe o tempo desse tanto para esse tanto, certo? Então vamos lá, a gente vai somar 0,75 mais 0,6, ok? 0,75 mais 0,6 dá 1,35 hora. Porém, a questão pede para quantos minutos ele vai gastar. Então, a gente tem que transformar essa hora em minutos. E como a gente faz isso? A gente faz uma regrinha de 3, que é 60 minutos. Uma hora é 60 minutos, certo? Então, uma hora igual a 60 minutos. A hora que a gente tem é 1,35, certo? E os minutos a gente não sabe, a gente quer descobrir. Então, a gente multiplica em forma de x. X vezes 1 é x, ok? E 1,35 vezes 60 minutos é igual a 81 minutos. Então, nesse primeiro instante, a velocidade... Nesse primeiro instante, os minutos que ele gastou do ponto A chegar até o ponto C em 120 quilômetros foi de 81 minutos. Só que na questão, lembra que ele pergunta se a velocidade escalar média fosse de 90 km por hora, o tempo que ele gastaria seria o mesmo. Então, já que a gente já sabe do primeiro instante, agora a gente vai calcular o do segundo instante para saber se seria realmente a mesma quantidade de tempo. Então, vamos lá. Então, para calcular, você vai fazer assim. Ele faz assim, ó. Ele falou na questão, repetindo, para você entender de onde está vindo esses 90 quilômetros, tá? Na questão, ele pergunta que se a velocidade escalar média total fosse 90 km por hora, o tempo que ele gastaria do ponto inicial ao ponto final seria o mesmo. Na primeira pergunta, ele deu apenas a velocidade escalar média da primeira parte e da segunda parte. Então, a gente teve que calcular tudo e depois juntar para saber a velocidade total, ou para saber o tempo total. Só que na segunda hipótese, ele já dá a velocidade escalar média total. Então, para descobrir o tempo, usando lá aquela pirâmide, Deus vê tudo, qual vai ser a fórmula? A gente tampa o T, então é o deslocamento sobre a velocidade. Então, o deslocamento aqui é 120, certo? E a velocidade escalar média é 90. Então, 120 dividido por 90 é igual a 1,33 hora. Agora você me pergunta, da onde está vindo essa hora? Aqui não é quilômetro por hora, então por isso que é hora. Só que ele quer em minutos, lembra? Então a gente tem que transformar esses 1,3 em minutos. Então, vamos lá. Uma hora é igual a 60 minutos, certo? E a hora que a gente tem é 1,33. E os minutos a gente não sabe, a gente quer descobrir. Então, a gente multiplica em forma de x. X vezes 1, x, que é igual a 60 dividido por 1,33, dá aproximadamente 79,8, ou arredondando, ou podemos arredondar para 80 minutos. Então, no primeiro instante foi gastos 81 minutos. Já na segunda instante, a gente usou 80 minutos. Então, a resposta certa seria não, porque o tempo seria menor, ok? Por causa que lá na questão ele não perguntou se você usasse a velocidade escalar média de 90 km por hora
a velocidade que ele gastaria de chegar do ponto inicial ao ponto final seria o mesmo? E a resposta é não, porque a gente calculou e no primeiro instante a velocidade que ele gastaria seria de 81. E já se ele usasse 90 km por hora, a velocidade seria 80. Então não seria o mesmo tempo que ele gastaria, ok? Espero que vocês tenham entendido e gostado do vídeo. Um beijo e tchau.